A palavra de Deus diz em Atos 12, 20: havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era o assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de Deus, ou de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Esse texto é um texto que é muito curioso. Se você parar para ler a Bíblia com atenção, você percebe que ele tem uma relevância histórica absurda. Esse pequeno texto que nós lemos aqui. Esse texto ele conta a história da queda fatal do grande rei Herodes Agripa I. E esse rei é um rei que tem uma relevância muito grande na vida da igreja primitiva, que é essa igreja que estava nascendo aí em Atos dos Apóstolos. E esse texto ele tem várias lições que nós vamos aprender hoje. Mas tem algo que eu percebo quando eu olho para esse texto. A primeira coisa que vem no meu coração aqui é como nós percebemos que o maior inimigo da nossa caminhada somos nós mesmos. Às vezes a gente acha que são as circunstâncias, às vezes a gente acha que é um terceiro, uma pessoa que está nos impedindo, nos atrapalhando, mas quando nós paramos para avaliar de forma sincera a nossa caminhada, nós podemos perceber que o grande inimigo da nossa caminhada, seja espiritual, profissional, emocional, somos nós mesmos. Nós somos os grandes vilões. É justamente por conta de atitudes erradas, pecados que nós carregamos, orgulho, que nós caímos e não vivemos o melhor de Deus para a nossa vida. E esse pequeno texto ele vai trazer algumas verdades poderosas que eu creio que vão impactar a minha caminhada e a sua caminhada. Primeira verdade que eu queria deixar ao seu coração, ela é meio poética e mitológica. Ela é a seguinte: cuidado com o sol Ícaro. Essa é a primeira verdade. Cuidado com o sol Ícaro. Uma das lições mais importantes que esse texto nos ensina é que não importa o quão importante, imponente você seja, sempre nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus. Deus não se importa se o seu pai é um cara muito importante, muito rico, muito poderoso. Se você é uma pessoa diferenciada, que ocupa uma posição de poder diferenciado, não. Nós precisamos sempre nos achegar a Deus com uma postura de humildade. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus. E o que aconteceu com Herodes Agripa I nesse texto é similar ao que aconteceu em uma história da antiga mitologia grega, de Ícaro. Para quem não sabe a história de Ícaro, ele é filho de Dédalo. Dédalo é um arquiteto que foi chamado para construir o labirinto do Minotauro. Então ele constrói esse labirinto do Minotauro. O Minotauro ele é colocado ali dentro, uma besta fera que mata todos aqueles que são lançados ali. Mas ao mesmo tempo que eles constroem, eles também são colocados lá posteriormente. E eles não têm como sair, eles vão morrer se eles permanecerem lá. Então o seu pai, Dédalo, junto com o seu filho Ícaro, eles constroem então algumas asas, como se fossem asas desses anjos que a gente vê nos filmes assim, né? Que o anjo bíblico ele não tem asa, né? O anjo clássico, raiz, né? Só os querubins, serafins, mas o anjo bíblico aí que você viu nas artes barrocas e que se infiltrou na sua mente, aquelas asas grandonas assim, é como se Ícaro e Dédalo estivessem usando uma dessas que eles formaram e fizeram com as penas dos pássaros que voavam por cima desse labirinto e com cera.
E aí, antes de levantar voo, o pai de Ícaro fala: filho, tome cuidado, nós vamos alçar voo, e ali você precisa tomar cuidado para não se aproximar demais do sol. Porque se você se aproximar demais do sol, o calor do sol vai derreter a cera dessa que está segurando as penas, e você vai despencar, você vai cair, você vai morrer. E Ícaro, então, e Dédalo saem voando, muito louco, né? Saem voando, e aí no meio do caminho Ícaro olha para aquela paisagem, ele fica vislumbrado, ele quer voar mais alto, mais alto, mais alto, porque ele fala: nossa, olha como eu estou conseguindo voar, isso é demais, olha essa paisagem, olha essa posição que eu estou de poder. Ele começa a querer voar mais alto, e o que acontece? O sol derrete a cera daquelas asas e Ícaro despenca de uma grande altura e morre. É basicamente isso que está acontecendo aqui com Herodes. Quando nós olhamos para a história de Herodes Agripa I, a gente percebe que é a jornada de um homem que cresceu de forma exponencial na Roma antiga. Se você for estudar os relatos históricos sobre a vida de Agripa I, você vai ver que ele é um homem que começou numa posição assim, ok, na sociedade, não era um miserável, era um homem que participava das discussões da praça política, mas era alguém assim, bem razoável mesmo, bem ok, bem normalzão. Porém, Herodes, aqui na época ele não era Herodes ainda, ele só era Agripa I, ele era um cara com muita desenvoltura política, e por conta disso esse homem começou a crescer de forma exponencial dentro da Roma antiga, fazendo tratos, ele sempre procurou ser ativo politicamente falando, ele apoiou Gaius Calígula para tomar o trono do antigo imperador Tibério. Então, ele até era um cara que se arriscava no meio político. Ele foi preso, inclusive, por Tibério, por conta dessas atitudes políticas dele. Ele apostou tudo e deu certo, porque daí Calígula toma o trono de Tibério, e a primeira coisa que ele faz é soltar o seu amiguinho, Agripa. E aí Agripa já assume uma posição de poder dentro da Roma antiga. E posteriormente ele faz a mesma coisa de novo. Ele apoia Cláudio contra Calígula agora. Ele faz outra aposta arriscada política e ganha de novo. O cara é demais. E aí, diante dessa nova vitória política, Agripa, então, ele recebe uma posição muito forte dentro da Roma antiga, uma posição de rei debaixo desse imperador novo, herdando ali todo o território que Herodes o Grande governava anteriormente. Por isso que ele se chama agora Herodes Agripa I. Então, quando você olha para a história de Agripa, você vê que ele tem um crescimento assim exponencial. Ele é um homem diferenciado. Ele é um homem que assumiu posições de poder, de influência. Ele é um homem que provavelmente tinha uma inteligência elevada. Relatos de Flávio Joséfo dizem, por exemplo, que Agripa, ele tinha uma sabedoria ímpar. Até mesmo quando outro imperador quis colocar uma estátua de si mesmo no templo judeu, imitando o deus Júpiter, Agripa vai até Roma para implorar que ele não o faça, pois causaria uma grande instabilidade dentro do meio político-religioso. Então você vê que o cara era ligado no povo que ele governava. Então era um homem de uma inteligência diferenciada. Era um homem que certamente carregava consigo muitas virtudes. E se você parar para pensar, nesse momento que ele foi lá clamar para que o imperador não fizesse essa estátua de Júpiter dentro do templo judeu, ele fez algo que seria até agradável aos olhos do Senhor. Porque ele impediu que uma imagem de um deus pagão fosse construída dentro de um templo, que era o templo de Yahvé. Então esse homem, ele teve esse crescimento diferenciado. E é justamente no momento onde Herodes Agripa possuía a maior glória que ele já viu, é onde ele cai. E aqui nós temos o texto que nós estudamos, nesse exato momento. O texto onde mostra que o povo de Tiro e de Sidom tinham
tido algum tipo de inimizade com ele. E esse homem, ele tinha tamanha influência e tamanho poder, que esses dois povos resolveram de comum acordo colocar o rabinho entre as pernas, abaixar a cabeça e ir lá pedir benção para ele. Foi isso que aconteceu. E é curioso porque esses povos de Tiro e Sidom, eles têm essa relação com essa região e com Herodes Agripa, por causa de Davi lá atrás. É o mesmo povo que fez o negócio com Davi, onde eles entregavam as madeiras para a construção do templo e Davi entregava os alimentos. Isso permaneceu até a época da Roma Antiga. E então eles estavam ali, com o rabinho entre as pernas, para ouvir Herodes Agripa. Então imagina esse momento. O cara tinha moral, conseguiu convencer o imperador de não fazer a própria imagem, o que deveria ser dificílimo na época. Ele teve uma ascensão política estelar, e agora tinha 2 reinos ali, pedindo pinico para ele. E o texto ele é muito curto aqui na Bíblia, né? Ele não dá muitos detalhes, ele só fala que Herodes sai, Herodes se dirige ao povo, e que o povo olha para aquela situação toda, aquela manifestação de Herodes e fala que ele é um Deus. E a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus e que ele ali é ferido por um anjo do Senhor. Não satisfeito com isso, eu fui atrás de saber mais detalhes, porque eu gosto de saber detalhes. E tem detalhes interessantes. Flávio Josefo, que é o historiador que a gente tem mais relato dessa época, ele fala que nesta reunião Herodes, ele saiu e havia uma multidão incontável, imagina um estádio lotado de pessoas assim, esperando para ouvi-lo falar. E estava tendo uma festividade também naquela época, naquele momento. E Herodes então sai para falar àquele povo com uma roupa que ele mandou fazer para aquela ocasião, uma roupa feita de prata. Pensa só a riqueza do irmão aí. E ele sai com essa roupa feita de prata no momento definido por ele previamente, onde o sol bateria nele, para que ele resplandecesse a luz do sol sobre todas as pessoas que ali estavam. E os relatos históricos dizem que aquela manifestação parecia uma divindade mesmo, porque ele saiu, imagina, sai aquele cara imponente, todo mundo se curvando perante ele, com uma roupa feita em prata, a luz do sol bate sobre ele e reflete a luz do sol sobre toda aquela multidão que estava ouvindo ele. Ele começa a falar com aquela multidão com uma voz colossal. E os relatos de Flávio Josefo dizem que naquele momento, Herodes viu uma coruja. E isso dentro da história de Herodes tem um significado, porque em outro tempo da vida, quando ele foi preso por aquele imperador que ele tentou sacanear, ele viu uma coruja e um homem disse a ele, porque você viu essa coruja, esse é um bom sinal para você, você vai ser liberto, mas a próxima vez que você ver uma coruja assim, será um mau sinal. E tem uma curiosidade, o mesmo termo que usa para quando a coruja, Flávio José usa para quando a coruja voou e Herodes a viu, é o mesmo termo que a Bíblia usa para quando o anjo veio e feriu este homem. E Herodes olha para essa coruja, e naquele momento as pessoas estão clamando, ele é um Deus. Antes nós o víamos como um mortal, mas agora entendemos que você é acima disso. E eles começaram a clamar isso em alta voz. E a história conta que Herodes, ele não falou nada. Ou seja, ele não repreendeu aquele povo por estar chamando ele de Deus. Ele simplesmente ficou caladinho, tipo assim, a galera está falando que eu sou Deus, eu vou ficar aqui na miúda. E é justamente nesse momento onde Deus fere Herodes. A história fala que Herodes, ele é tirado daquele lugar, porque ele, naquele momento que ele estava terminando de falar, ele já sente uma dor aguda. A história nem sabe dizer, os médicos da época não sabiam dizer o que ele teve, simplesmente ele teve grandes dores abdominais. E já entrou de cama na hora, e da cama não saiu, e 5 dias depois veio a morrer. Então aqui a história mostrando aquilo que a Bíblia nos fala. E é muito curioso isso,
E eu quero que você perceba agora, jovem. Contei toda essa história para chegar em um primeiro ponto aqui, que é o seguinte. Você percebeu que Herodes não olhou para aquela multidão e falou assim: é verdade, vocês têm razão, eu sou Deus mesmo. Não houve em Herodes nenhuma atitude ativa de falar: eu sou Deus mesmo, eu sou o cara. Que bom que vocês já reconheceram. Não. Herodes simplesmente se omitiu, ficou caladinho, tomando para si, de certa forma, a glória. E agora eu quero soltar a braba aqui, para nós todos, que é a seguinte: será que nós não fazemos a mesma coisa em omissão? Não que eu estou dizendo que você chegue em um lugar e as pessoas falam que você é uma espécie de Deus ou semideus. Se as pessoas fazem isso, deve ser muito bonito. Não é isso. Eu estou dizendo que quando nós vivemos a nossa vida buscando ter o controle nós mesmos, e nós queremos submeter Deus aos nossos planos, Deus às nossas ideias, e quando Deus não se encaixa nelas, nós nos iramos. Será que de forma omitiva, será que nós não estamos também tomando para nós uma glória que não é nossa? Será que nós não estamos também evocando para nós uma autoridade, um poder que não é nosso? Nós precisamos compreender de uma vez por todas que quando nós não nos submetemos ao Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos sim agindo com atitude de orgulho. Nós estamos. Mesmo que não falando, mesmo que a gente não fale com nossos lábios. Mesmo que a gente não grite: não, Deus, eu é que sei como é que a minha vida tem que ser. Não, Deus, é assim que eu planejei, é assim que vai ser. Não, Deus, eu sou o Deus da minha própria vida. O Senhor é uma prateleira que existe nela. Mesmo que a gente não fale isso. Mas será que a nossa omissão diante do Senhor não diz isso? Será que o nosso silêncio diante de Deus não diz isso? Será que a nossa postura altiva diante de Deus, na caminhada da nossa vida, não diz isso? A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. É nos momentos, meu irmão, minha irmã, onde você está vivendo o top da tua vida que você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado. Para você não achar que a tua célula está crescendo demais porque você é um líder diferenciado demais. Para você não achar que você está ganhando muito dinheiro no teu trabalho porque você é o cara. Para você não achar que tem um monte de menino afim de mim porque eu sou a menina mais top gata das galáxias, do mundo, eu me basto. É justamente nos momentos de mais glória que nós precisamos tomar cuidado, para que não caiamos. Isso vale para a nossa caminhada espiritual, porque às vezes você fala: não, mas eu estou indo na igreja, eu estou indo na célula, eu leio a palavra, eu estou vivendo um momento massa com Deus e tal, e você começa a deixar isso tomar um lugar esquisito no seu coração. Às vezes um ministério começa a se tornar um ídolo na sua vida. Às vezes uma posição na igreja começa a se tornar um ídolo na sua vida. Uma liderança. Ou quem sabe, alguma coisa que você exerça dentro da igreja. Começa a se tornar um ídolo na sua vida. E começa a se tornar uma pedra de tropeço, ao invés de ser bênção. Ao invés de ser algo que você fala: poxa, Deus está agindo através de mim aqui. Você começa a falar: não, eu sou zica mesmo. Não, pastor Pedro, ele precisa de mim. Caso contrário, acaba o ministério de jovens. Essa é uma posição perigosíssima de você se encontrar. Quando você acha que você é a última bolacha do pacote. Um exemplo pessoal que eu posso dar para vocês,
último ano, para quem sabe, acho que todos aqui devem saber disso, mas o último ano nós fomos a rede que mais cresceu na vida da igreja. Fomos a nossa rede cresceu o dobro da rede que cresceu mais depois da gente. É tipo estar numa empresa, tem um monte de vendedor de carro, o que mais vendeu no mês vendeu 6 e teve outro que vendeu 12. É tipo isso. E o que eu recebi de mensagem, nossa pastor, mas você, meu Deus do céu, você é diferenciado mesmo, hein? Você pode pegar todas as respostas que eu mandava para essas pessoas aí. Não, é a graça de Deus sobre a minha vida, meu irmão. Eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho líderes que caminham comigo que abençoam a minha vida. Não é Deus que está fazendo, Deus está fazendo algo diferenciado lá. Deus está movendo o coração dos jovens. Deus está trazendo a galera. E eu creio nisso de verdade, eu não falo da boca para fora. Eu sei que o ministério de jovem acontece hoje apesar de mim. Eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar demais o que Deus está fazendo. É verdade. Você também, líder, que está me ouvindo. Você que é líder de célula, você precisa tomar cuidado para não atrapalhar demais o que Deus quer fazer, às vezes, na sua célula, no seu ministério. Todos nós. Até o pastor Emerson, que é o pastor titular dessa igreja, ele vive falando, essa igreja é o Espírito Santo que coordena. Eu já vi na minha frente ele recebendo elogios sobre a igreja e eu vi na minha frente ele respondendo, não, Deus me deu uma equipe muito capacitada para que caminha comigo. Eu estou dando esses exemplos para vocês compreenderem. Sabe por quê? Porque o dia que isso vira no nosso coração e a gente começa a achar que é a gente, é o dia da nossa queda. É o dia onde Deus vai precisar tirar tudo da gente, para a gente entender que é Ele que faz e não a gente. Está aí uma diferença entre Davi e Saul. Eu nem ia falar isso aqui hoje, mas eu vou falar. Vou falar um negócio que você vai ficar meio bolado. Você já percebeu que Saul, na Bíblia, Saul, rei Saul, que veio antes de Davi. Você já percebeu que o rei Saul, na Bíblia, se fosse, tipo, esquece que é o tempo da Bíblia antiga, aquela pegada mais, né, reino, vamos trazer para a vida da igreja. Saul é o irmão perfeito da igreja. Para pensar. Saul era um homem alto, bonito, forte, cheiroso. Saul era um cara que se destacava. Saul era um cara íntegro. Saul era amado pela sua família. Seus filhos morreram ao seu lado. Seus filhos não abandonaram, preferiram morrer ao lado do pai. Saul era um homem admirado pelo povo. Saul era o cara que vinha na cela, na igreja, no culto. A esposa gostava dele, os filhos achavam ele o máximo. Mas Deus tirou o reino de Saul. Quando Saul faz um sacrifício sem esperar Samuel, Deus tira o reino dele. E Davi? Davi é o zoado da igreja, irmão, para pensar. Davi é o cara que matou, traiu a mulher, matou o amigo, mentiu. Davi é o nego torto da igreja. Davi é a curva de rio. Davi é aquele cara assim que o cara chega na igreja e os caras falam, meu Deus, ele veio, olha só. O cara mais quebrado e sujo que não sei o Davi. Mas Deus fala, Davi é um homem segundo o meu coração. Por quê? Sabe por quê? Quando Saul peca, e Samuel fala, Deus tirou, desagradou do seu coração, tirando o reino de você. Saul se desespera, não tira o reino de mim, não, volta aqui, vamos fazer aqui o nosso sacrifício, não tira o reino de mim não. Saul fica desesperado porque ele ia perder a posição dele. Agora, quando Davi pecou e foi confrontado pelo profeta Natan, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser em algum outro momento, Salmo 51 e Salmo 32, Davi ele fala, Deus, você pode tirar de mim o reino, a família, pode tirar tudo, Deus, só não tira de mim a tua presença, só não tira de mim o teu Santo Espírito. Por mais que Davi fosse o homem quebrado, o coração de Davi estava no lugar certo. Davi tinha humildade perante o Senhor.
É sobre isso que eu estou falando aqui. Toma cuidado, jovem, olha para a sua vida, será que a tua caminhada tem sido uma caminhada que reflete humildade ou não? Será que você se aproxima diante de Deus com o mesmo coração de Davi? Ou com um coração que tem medo de perder a posição igual Saul? Mas além disso, nós aprendemos também que aí tem uma igreja que avança e persevera. Até pulei um monte de coisa aqui porque não vai dar tempo. Nós precisamos olhar para essa história e entender que existe uma igreja aqui que avança. Se você voltar alguns versículos, no capítulo 12 mesmo, do 1 ao 3, fala: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago, apóstolo Tiago. Foi esse Herodes que mandou matar. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e era o dia dos pães sem fermento. Ou seja, o rei Agripa, ele, aos olhos humanos, era uma figura insuperável. Para pensar, jovem, era uma igreja pequena que estava começando a crescer ali, se posicionando ali de forma que desagradava o rei de um império antigo. Qual chance essa pequena igreja teria contra esse rei? Que chance teria? E qual foi a reação da igreja? A igreja permanece orando, permanece avançando. Simon Kistemaker, o teólogo, diz: a perseverança está relacionada à fé como uma filha relacionada à sua mãe. Ela tem origem na fé, pois o crente sabe que Deus está plenamente no controle de cada situação. A igreja olhava para esse rei poderoso e falava: não, eu entendo que esse rei é insuperável aos olhos humanos, mas o nosso Deus é maior. Eu creio mesmo não vendo ainda. E a igreja persistia orando. Que lição para nós. Que lição para nós que parece que a gente desiste cada vez que a gente vê alguma coisa diferente. Por exemplo, a gente olha para o cenário político, social do Brasil, 2024, e a gente vê um monte de coisa que vai contra a palavra de Deus. Você tem orado por isso? Você crê que Deus pode fazer um milagre e o Brasil ser reconhecido como uma nação prostrada diante do Senhor? Eu creio nisso. Toda vez que eu vou orar no culto de domingo sobre o Brasil, eu falo essa frase, porque eu creio nisso. Porque Deus é maior que qualquer cara que estiver no poder. E além disso, nosso Deus, Ele é maior do que qualquer inimigo. Eu acho que tem uma ironia genial na Bíblia nesse texto. Uma ironia cômica da parte do Senhor. Os versículos 23 e 24 dizem: no mesmo instante, onde Herodes não deu glória ao Senhor, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. 24, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu acho demais esse texto. É de um plot twist assim fantástico, né? O mesmo Herodes que há poucos versículos atrás mandou matar um apóstolo de renome, prendeu Pedro, líder da igreja de Jerusalém, viu agora Pedro sendo liberto e foi morto. E aí sabe o que o texto bíblico fala? Ele foi morto, comido. Esse cara que o pessoal falou assim: ó, você é Deus, essa divindade está em nosso meio. Esse cara, 5 dias depois, foi comido de verme. E a Bíblia fala: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tipo assim, Deus sambando na cara do Império Romano. É isso aí, entendeu? Na lata mesmo, direto. O autor não teve nem assim, nem que ser discreto. É tipo assim, vocês acharam que Herodes era grande coisa? Está lá sendo comido de verme, mas a igreja está crescendo, graças a Deus. Esse sentimento de entender que nosso Deus é maior, de que nosso Deus é mais forte, mais poderoso, nós precisamos ter isso no nosso coração. Esse texto ele deixa escancarada a limitação, a finitude do homem. Não há nenhum poder secular, homem poderoso, que possa sequer fazer um arranhão na igreja de Deus,
sem a permissão de Deus. Até mesmo quando a igreja primitiva foi perseguida e os cristãos foram jogados no Coliseu. Aqueles cristãos eram homens e mulheres de Deus, que amavam ao Senhor, e aprove ao Senhor, e Deus permitiu que aqueles homens e mulheres fossem despedaçados naquele Coliseu. E os relatos históricos contam que aqueles homens e mulheres entoavam cânticos ao Senhor enquanto eram mortos. Será que nós temos essa mesma disposição de mente, de submeter nossa vida ao Senhor de tal forma? Mas o sangue daqueles homens e mulheres que foi derramado no Coliseu foi semente, que fez com que o cristianismo explodisse em Roma, a tal ponto que pouco tempo depois Roma se dobrou de joelhos diante do cristianismo, declarando-se uma nação, o império cristão. É esse poder, é nisso que nós cremos. Apesar de toda a perseguição, os discípulos de Cristo e Deus, eles sempre prosperam. Mesmo que aqueles irmãos, talvez do Coliseu, não aqui, mas na glória, eles já são mais do que vencedores. Eu quero fechar esse sermão tocando mais uma vez naquele assunto do nosso orgulho. Nós estamos diante de um texto que mostra o poder do nosso Deus, a grandeza dele. Qual vai ser a minha postura e a sua postura como igreja? Nós vamos ser daqueles que retrocedem, que estão amarrados no orgulho, que vivem uma religiosidade superficial, mas que nunca se submeteram ao Senhor? Ou não? Será que nós vamos render glória a Deus? Será que nós vamos nos aproximar do Senhor com humildade? Porque você pode ser top, do jeito que você pode ser o cara, a irmã mais top do mundo. Quando a gente está falando de Deus, você precisa baixar a bola. O Elon Musk pode entrar aqui e sentar aqui, CEO da Tesla. Mas diante de Deus ele tem que baixar a bola. Você está entendendo? E sabe o que acontece quando a gente faz isso? O dia que você compreender isso no seu coração de verdade e render-se ao Senhor dessa forma, chegar-se diante de Deus com humildade, entregar a Ele o controle da tua vida, pode ser que Deus faça coisas na tua história que você não planejou. Na verdade, a maioria das vezes é isso que Ele faz. Faz coisas que Ele não planejou. Coisas que você não planejou, mas que Ele planejou para você. Vou dar um breve testemunho pessoal para ilustrar isso para vocês. Eu comecei minha caminhada ministerial bem cedo. Eu comecei a estudar teologia, já falei isso aqui, com 11 anos, mas antes dos 11 anos, eu já comecei a tocar, a cantar. Deus fez várias obras assim maravilhosas nessa caminhada aí. E por muito tempo da minha vida, minha adolescência, ali pré-adolescência, eu sempre nutri um sonho no meu coração, que eu queria ser tipo um cantor gospel aí. Queria viajar, tocar, tal, enfim. E Deus me deu muitas músicas. Gente, muita música mesmo. Sério, tem um monte de música minha que eu nunca gravei. A igreja que eu fazia parte antes daqui, o Ministério de Louvor lá dos jovens, quase que só tocava as músicas que eu tinha feito. Aqui quase ninguém conhece, porque eu não toco mais quase elas. Até podia voltar a tocar algumas aí, mas quem sabe. Mas a ideia é que eu tinha esse sonho no meu coração. E na época minha família investiu muito. Eu consegui fazer isso acontecer. Viajei o Brasil tocando. Toquei em grandes igrejas que você vê aí, que são as vitrines do Brasil, toquei. Ganhei dinheiro com isso também. Ou seja, se tornou algo viável para mim. Estava caminhando e fazendo isso. E teve um dia específico aonde meio que clicou na minha mente que eu estava caminhando por um caminho que, era eu que estava querendo fazer a parada. Era o caminho que eu tinha definido para mim. Era o meu orgulho. E olha que curioso, não era num momento difícil não. Eu estava num hotel em Belo Horizonte fazendo uma turnê por todas as lagoinhas do estado. Inclusive a sede. Então talvez era quase o meu momento de Herodes aí.
E eu estava naquele quarto de hotel, já estava viajando há quase um mês, tocando fora. E aí, veio no meu coração muito forte uma imagem, como se fosse, tipo assim, Deus, eu quero ir por esse caminho. E perceba, o que eu estava sonhando naquele momento, eu não estava sonhando ser alguém poderoso, eu não estava sonhando ser milionário, não era nada disso, não era nada tipo para mim assim, era um negócio bonito, assim, honroso, eu queria ser alguém que cantava hinos, louvores. Mas perceba, até algo que é honroso aos olhos de Deus, quando é feito só porque você quer que faça, não é da vontade do Senhor. E eu estava tipo, não Deus, mas é isso que eu quero, não, mas é isso que eu quero, mas é como se tivesse tipo assim, e era sempre muito amarrado, muito truncado, estava acontecendo, mas de uma forma tão amarrada, parecia que eu estava dando murro em ponta de faca, e veio no meu coração, tipo, será que é isso mesmo? Naquela época Deus tinha começado a mostrar outras aptidões ministeriais, como pregar, por exemplo, e eu também já estava sonhando casar, constituir família, e eu sou um cara que eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar com a minha família, e eu já estava um mês fora de casa, ou seja, como é que ia ser esse negócio de família, entendeu? Duro. E eu comecei a pensar e orar, e eu percebi isso, e eu resolvi pisar no freio, tipo, eu vou parar de ficar na neura, sair fora. E aí eu decidi no meu coração, foi muito louco isso, gente, eu decidi no meu coração, eu nem era desta igreja, tá? Isso faz muito tempo. Eu decidi no meu coração que eu ia fazer teologia. Eu já estudava teologia há muitos anos, mas eu falei, vou fazer teologia para ter o diploma, né? Vai que um dia eu preciso. Gente, eu decidi no meu coração, eu não falei para ninguém. 2 dias depois eu recebo uma ligação de um pastor aqui desta igreja, dizendo, oi Pedro, tudo bom? É o Pedro que está falando? É o Pedro. Então, o reverendo Osni quer uma reunião com você. Tipo, como assim, mano? Ele nem me conhece, eu nem conheço ele. Do nada, uma ligação do pastor de uma outra igreja, falando que o pastor titular daquela igreja quer uma reunião comigo. Que loucura. Falei, beleza, vou lá. Eu já fui assim, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Cheguei lá, o Heavy, aquele jeitão dele. Ô Pedro, tá animado? Tá animado? Senta aí. E basicamente o reverendo Osni naquele momento ele virou para mim e ele falou, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a vir aqui para a igreja e nós queremos cuidar de você e preparar você para ser um pastor aqui. Só que esse convite foi em off. Ninguém sabia desse convite, só 2 pastores sabiam desse convite além dele. Eu achei aquilo a maior loucura do mundo, né? Porque quando era na música era tudo muito amarrado. Quando eu decidi no meu coração, entendi que era um outro caminho, 2 dias depois eu recebi uma ligação dessa e um convite desse. Orei com a minha família, decidi vir. Eu lembro até hoje que eu entrei num culto de jovens, muitos anos atrás. Eu sentei na última fileira, lá onde estão os irmãos ali atrás. Só que não era aqui, era lá no templo principal. Eu sentei na última fileira, o pastor, tinha outro pastor pregando, tinha um pessoal tocando, uma galera que nem está mais aí. Eu lembro que eu cruzei meus braços e olhei e falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me chamou para ser pastor dessa galera que nem sabe quem eu sou. E aí, Deus foi fazendo, foi abrindo portas, muitas coisas aconteceram, não vai dar tempo de contar todo o testemunho aqui. Mas o intuito de eu contar só esse comecinho é para mostrar para você que quando você entrega a sua vida ao Senhor e os seus planos a Ele, talvez o caminho que você vai seguir não é bem aquele que você originalmente planejou e pensou. Mas se você tiver a humildade de reconhecer que é Ele quem faz, não você, eu creio que você vai experimentar coisas muito sobrenaturais na sua vida, assim como eu tenho experimentado até hoje. Não acho que eu mereço, não acho que tem alguma coisa diferenciada em mim, simplesmente vejo que Deus aprove ao Senhor fazer, e Deus começou a fazer. E como pastor eu sofro muito quando eu vejo jovens que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, porque não conseguem entregar ao Senhor a sua vida, os seus planos. Tem muito amor,
por esses planos. Amor demais para abrir mão deles, se preciso for. Eu creio que essa é uma noite de você tirar a sua veste de prata de Herodes e falar: Deus, ó, minha vida está aqui, o Senhor sabe que eu quero isso aqui, mas a vida é sua, Senhor. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser, porque é preferível fazer aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que traz glória ao Senhor, do que passar minha vida inteira buscando aquilo que vai trazer glória que eu quero e que pode ser fatal para mim no final das contas. Amém?